Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um TronoCast Podcast. Nessa noite muito especial, estou com a mulher mais linda do mundo, minha esposa, Renata Dornelles. E aí, Oi, Rê? boa noite. Mais importante do que eu hoje é o nosso maravilhoso convidado. Vamos apresentar? Com certeza. Puxa, ela vai direto ao assunto, né? Eu e o Deco sempre sacaneamos um pouquinho o outro, mas hoje eu não vou sacanear minha esposa, né? Não. Só vou dizer que ela tá linda, porque ela realmente Obrigada. O homem que você já viu aí, obviamente, na nossa arte, que a gente vai falar hoje, né? Mas esse homem aqui, ele orou pela esposa dele bastante. E eu também orei, viu, tio? Eu pedi algumas coisas lá no meu checklist do Senhor e olha, Deus deu assim, ó, checklist todo, mas depois o Senhor compartilha sobre isso aí. Rê, apresenta nosso convidado. Isaías Araújo, bem-vindo. Bem-vindo ao TronoCast. Boa noite. Boa tarde, né? Bom dia, né? Bom dia. A gente não sabe que horas o povo vai ver isso, né? É verdade. É um privilégio para mim estar aqui, poder falar da minha experiência de vida, não é? E realmente a gente tem que compartilhar aquilo que Deus faz na vida da gente. É um prazer muito grande e eu espero em Deus que aquilo que eu fale aqui sirva para abençoar muitas vidas. Amém, com certeza vai. Hoje, tio Isaías, eu chamo ele de tio porque eu conheço o Isaías de quando eu era pequeno, né, tio? Ele não é meu tio de sangue, né, de forma alguma. A gente não tem nenhum tipo de parentesco, mas eu carinhosamente, respeitosamente chamo ele de tio porque o Isaías é presbítero na Igreja Presbiteriana Independente do Estreito há alguns anos, né, tio? Quantos anos? Sim. A gente estava 30 anos, conversando mais ou aqui, menos, tem mais de 30, quase 40. Eu tenho 43 anos, ele é 30 presbítero, gente, então vocês imaginam. Enfim, esse homem tem bastante bagagem aí, né? E se vocês ouvirem eu chamando ele de tio, ele não é meu tio de sangue, mas eu não consigo olhar para o seu Isaías e não chamá-lo de tio Isaías, porque eu chamo isso faz 40 anos, gente. Então, nos perdoe por isso, mas já não vou conseguir. Esse título também. Não é só você, não. Lá no futebol, até o ano passado, quando a gente jogava lá, a gurizada sempre me chama de tio. Então, eu falando do futebol, essa muito. semana eu fui comentar com a Helena, nossa filha. Eu falei, filha, tu sabia que o tio Isaías joga futebol lá, com o Dudu, com o tio Isaías? Eu falei, sim, o tio Isaías. Ela não acreditou. Acho que vamos ter que fazer uns vídeos lá para mostrar para ela. Não, tem que fazer uns vídeos do tio Isaías correndo muito mais do que eu, mas dando me dando um sacode legal. Enfim, joga muito esse homem. Eu quase ia me profissionalizando. Tem a história também, né? Olha mas aí só. meu pai disse, não, tu não vai, falta aula, tu vai para o estudo. Então conta aí, tio, como é que foi aí? De onde veio esse Isaías aí pro povo que não te conhece? Eu sou o filho de João Antônio Araújo, Maria de Olinda Araújo, não é? Minha família é originária ali de Palhoça e Santo Amaro. Meu pai veio para cá há muitos anos, né? Possivelmente na década de 50, começo da década de 50. Eu nasci em 54, novembro de 54. Meus pais já eram cristãos e muito interessante que meu pai, mesmo sendo analfabeto, mas ele, para se tornar evangélico, ele fez uma exigência para meu primo que era presbítero. Foi presbítero depois, ele ainda não era. E meu primo convidou e ele disse, eu vou para a tua igreja, se a tua Bíblia foi igual à minha. Ele era um verdadeiro bereano. E aí o meu primo, Gersino José da Silva, pegou a Bíblia que os evangélicos tinham e mostrou que era a mesma Bíblia que os católicos tinham também. Os livros são iguais na sua essência, né? Uhum. Claro que a Igreja Católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia que os evangélicos normalmente usam, né? E meu pai, ouvindo a mesma palavra nas duas Bíblias, ele disse, então eu vou. Ele foi e levou a família. Porque a salvação é para a casa toda, né? Sim. E a partir daí, eu nasci pouco tempo depois dele ir para a igreja. Quando eu nasci, a igreja eu nasci em novembro, a igreja foi formada em fevereiro, então são 4 meses. Eu tinha 4 meses exatamente quando a igreja foi formada, dia 14 de fevereiro de 1954.
Eu era um bebê de 4 meses que foi arrolado na primeira ata de fundação da igreja com 4 meses. E estou lá até hoje, 70 anos depois. 70 anos de história da igreja junto com a história de Isaías. Na mesma igreja, eu vi todo o crescimento da igreja, toda a história dela, eu fiz parte. Nunca saí dali mais do que 30 dias. Tem uma história que tu morou lá na igreja, né? Conta aí. Ah, sim. A minha mãe foi zeladora da igreja por 9 anos. Olha. Quantos anos você tinha nessa época? Era molequinho, né? Eu não sei nem que idade que eu tenho, porque eu não me lembro. Para mim, eu abri os olhos lá dentro. Já nasceu. Lá dentro da igreja, né? E tinha uma casinha atrás da igreja e ali era a casa onde nos acolheram, a igreja, né? E nós fomos morar ali, domingo de manhã, escola dominical. A gente tinha que abrir a casa para fazer o estudo das crianças ali também, porque a igreja era pequena, não tinha espaço para divisões de classe. Então, ali a igreja se reunia na minha casa, aos domingos, não é? Então, eu até costumo brincar que eu sou rato de igreja, porque eu nasci atrás da igreja, morei atrás da igreja, né? E saí dali com 9 anos de idade. Fui morar na segunda travessa da Heitor Blum, ali no Estreito, onde meu pai tinha uma casa. Não é? E tu e quantos irmãos, tio? Os meus pais tiveram 12 filhos. Olha. 12 filhos. Eu sou o 10º, né? Número 10. E 5 irmãos meus, eram todas mulheres, morreram de malária. Em 1946, graçou uma malária em Santa Catarina, depois de enchente. E Maruí de Laguna, Santo Amaro da Imperatriz e Araquari, lá perto de Joinville, foram as cidades mais afetadas. E essa doença, que era transmitida pelo mosquito, não é? Ele se multiplicou muito por causa da muita água, muita enchente, né? E transmitiu essa doença para muitas famílias. E daí as minhas irmãs mais velhas, todas elas foram acometidas e morreram de malária. Minha mãe contou a história de que teve uma que ela não podia mais ver sofrer porque dá um surto febril terrível, porque a febre é dentro, quando a bactéria, né, se divide e ela libera uma toxina. E essa toxina ela dá uma febre terrível. Eu vi uma pessoa com febre, um primo meu, com essa febre, é terrível. Não tem o que botar em cima, porque a febre vem de dentro, causada por essa toxina. A minha mãe pegou a filha, eu não lembro qual o nome dela, né? E botou no colo e pediu para Deus levar. Deus levou na hora. Olha só. Sofrimento que ela via. Sim. Né? Então, foi uma vida muito sofrida, de muita pobreza, mas a igreja nos acolheu ali, foi diferencial nas nossas vidas, né? E meu pai era analfabeto, não foi para a polícia porque não sabia escrever o nome. E a minha mãe teve apenas 4 meses de aula, né? Mas a igreja fez toda a diferença. Toda a educação que a gente teve ali fez toda a diferença. E eu louvo a Deus por quem sou hoje, por causa da igreja, né? Que nos ajudou a gente a se criar ali. Eu tenho história de 4 mães ali, né? 4 mães que me acolhiam. Uhum. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma delas, não é? Quero honrá-las até hoje. Tem uma viva, a minha mãe biológica, não é? E mais 3. Então, a única que ainda vive hoje é Noemi Farias. Olha, que com legal. 94 anos, mora no Estreito, uma pessoa bem lúcida, menos com 94 anos, uma pessoa a quem eu quero honrar, porque me acolheu e ainda me chama de filha. Que lindo. E ela eu tenho um carinho muito especial por ela, porque a igreja, assim, é família, não é? Comunidade, né? Então, a gente se unia, não é? Temos histórias tremendas para contar de quando a igreja era pequena e tremendamente acolhedora, não é? E os pastores que passaram
pela minha vida, foram as pessoas que realmente me deram uma ética cristã, não é? E isso foi um diferencial na minha vida e é até hoje. Não é? Provavelmente nos teus filhos também e agora os netos. 4ª geração dos meus pais estão ali. Tudo na mesma igreja. Tudo na mesma igreja igreja. Frutos dessa comunidade, dessa escola bíblica de todo domingo. Sim, a gente aprendeu a palavra de Deus em escola dominical a vida toda. Né? Até hoje a gente ainda estuda e aprende. Né? Mas isso fez um diferencial, porque a gente tinha, com essa ética cristã, a gente pôde nivelar com outras coisas que o mundo trazia para a gente, e a gente escolheu viver essa vida como cristão. Né? Não a cultura do momento, todo. Né? Não a cultura do momento. Não fugimos dela, mas não nos apegamos a ela também. Né? E o Ricardo é fruto disso também. E hoje eu colho esses frutos do teu pai na minha casa. Porque o Ricardo sempre fala que as aulas que ele mais amavam eram as tuas aulas, né? Na escola bíblica dominical. Dele, o tio Dedé e Soninha. E a tia Nídia também, só que eu era bem menorzinho quando Bugra, né? A nossa falecida Bugra, mas hoje os meus professores aí que são referências é tio Isaías, Dedé e Soninha. E aí a gente colhe com o sacerdote que eu tenho em casa, né? Com as minhas filhas. Obrigada. A minha história na igreja, como membro da igreja, desde minha mocidade, a juventude, né? Nós tínhamos Liga Juvenil, que a gente participou, mas eu comecei a trabalhar realmente como diretamente com as outras pessoas na minha juventude. Fui presidente da mocidade, fui presidente dos jovens em nível estadual, né? Fui professor de escola dominical, fui diácono, presbítero, né? Eu passei por todos os cargos. Professor de escola dominical me ajudou muito, porque a gente tinha que estudar a Bíblia, né? Estudar a lição. E tive professores desde garotos pequenos, né? Como o caso o Ricardo. E também tive na classe de adultos uma pessoa com 90 anos. Olha, que legal. Né? Que a escola dominical, ainda com essa idade, para aprender, para estar junto com o pessoal. Foi muito importante esse tempo de escola dominical, como professor, como aluno. A gente aprende para a vida, né? São lições que a gente nunca vai esquecer. Professores que passaram pela minha vida e que me marcaram. Né? Pastores, como o pastor Messias, que dos 8 anos até os 20, a minha formação de adolescente e de jovem foi quando ele era pastor da nossa igreja. Que hoje, rico com 85 anos, ainda está aí ensinando, né? Ensinando a gente. Um monte, né? Verdade. Muito importante. Mas essa aí, o senhor deu uma passada, né? Em todos os seus gabaritos aí que o senhor foi galgando e Deus foi te dando novas missões, né? Mas antes de chegar na sua última missão, que eu sei onde é que o senhor tá, porque o senhor parou no presbítero, mas o senhor já deu mais um passo, mas a gente já fala sobre isso. Eu queria comentar 2 coisas aqui. Uma delas é como quando a gente vive uma vida de princípios e a gente busca seguir a Deus, como o senhor sempre fez, e o senhor é uma referência de homem cristão que está sempre buscando Deus em oração e tentando viver Ele, obedecendo Ele com todas as falhas que a gente tem. Né? O senhor é homem também, vai falhar um monte, eu também vou e todo mundo vai. Mas apesar da gente, a pessoa que busca o Senhor e tenta obedecer, dentro do nosso possível, sim, a gente acaba virando alguma referência. Por que eu estou falando isso? O que eu vi no senhor, tio Dedé, esses caras que são referências para mim hoje, eu segui esses passos cristãos. Porque eu também fui aluno de escola dominical, fui seu aluno, inclusive. Eu também, não cheguei a ser diácono, mas eu também fui professor de escola dominical de crianças, depois eu coordenei adolescentes, também fui líder de mocidade 10 anos, fui líder de mocidade nacional, trabalhei na coordenadoria nacional do Umpismo, né? Fizemos congressos nacionais de juventude na nossa igreja e fui eleito presbítero também com 20 e poucos anos lá.
E também dei aula para senhores e senhoras, idosos na igreja. E estava sentado na minha sala o tio Dedé, o tio Isaías, a tia Rose. Obviamente que a gente sabe que a palavra de Deus é viva, né? E compartilhar aquilo que Deus faz para você é o Espírito que fala através de você, não é bem... a escola dominical não é uma aula de gabarito, né? Uma aula de arcabouço teológico, Conteúdo. não é isso. Mas é compartilhar a palavra de Deus ali, enfim, e dar o que Deus está te falando na hora ali, e mais moderar o que está acontecendo ali, né? Obviamente, quando a gente tem um Timóteo Carreter, como existe na nossa igreja, ou nas outras igrejas que tem aí muda um pouco o foco, porque aí tu vai lá no profundo do hebraico do negócio, do grego, né? É outro papo, não sou eu dando aula. Claro que tem isso também, tem muita igreja boa por aí, com conteúdo também bíblico nesse, né? Mas o que eu quero trazer aqui é a sua referência de obediência a Deus e ser exemplo para os outros, né? Isso é uma coisa que o senhor falou de honrar a avó Noemi. Também quero lhe honrar aqui nessa noite. Mas o senhor falou da sua vida e não falou de uma coisa muito importante, uma coisa pequenininha, porém muito importante para o senhor, não? Eu já sei do que ele está falando. Uma coisa que aconteceu lá na juventude. Ele já entendeu. O senhor deu uma pulada aí, não deu uma puladinha aí? Uma coisa pequenininha, mas muito legal. Como é que foi? Como é que foi conhecer? O meu casamento foi muito interessante porque depois de namorar algum tempo a gente começa a criar juízo e a gente sabe que como cristão tem que criar um lar, né? Cristão, formar um lar cristão. Eu comecei a orar pedindo a Deus, já estava no final da faculdade, já tinha terminado farmácia, não é? E estava fazendo já análises clínicas e estava trabalhando, mas eu entendia que era hora de começar a formar o ninho, né? Então, comecei a orar a Deus e pedi a Deus. Eu fui bem específico, né? Eu pedi a Deus que me desse uma esposa que fosse tão batalhadora quanto eu, para a gente batalhar junto, para que ela fosse uma pessoa de Deus, né? Que ela tivesse estudando e que pudesse ter curso superior, que eu pedi isso para Deus, para que ela pudesse ajudar na educação dos filhos. Então, um dia eu estava na faculdade e uma colega que pertence à Igreja Presbiteriana do Estreito, era co-irmã, né? A gente sempre esteve junto com eles em vários eventos. E ela chegou e disse para mim, eu conheço uma pessoa que gosta muito de ti, que é uma pessoa muito trabalhadora, dedicada, ela é uma mulher de Deus, ela está estudando. Checklist feito. Foi checklist. Olha e daí eu agradeci a Deus e disse para ela, manda. Essa aí mesmo, eu estou esperando. Resposta de oração, é essa mesmo. Manda. Deus sempre foi bom comigo, muito. Eu teria muita experiência para contar de como Deus me abençoou e me protegeu desde pequeno. E aí eu disse, amanhã a gente pode almoçar no Rio. A gente estava faculdade, Universidade Federal. Aí ela disse, tá bom, eu vou convidar ela para vir. E no dia seguinte ela veio, mas não veio sozinha. Ela veio com guarda-costa. Mas é porque quem não conhece a Rose, gente, ela é bem pequenininha. Então ela já veio aqui, vamos ver. Aí quais veio, as intenções desse rapaz? Os colegas dela, dois lá da igreja, né? A Betinha, muito querida colega nossa, e o Naor. E o Naor trouxe um colega dele também. Pô, mas não era. Então era um time de futebol. Era um reforço. Falou, não brinca com a minha irmã, que nós quebramos todo. Rapaz. Escolta. Aí naquele dia caiu garfo, nervosismo e tal. Mas aí eu olhei para ela e perguntei se quer namorar comigo. Ela disse, quero, eu também quero namorar contigo. E daí eles nos deixaram e a gente marcou um encontro e começamos a namorar. Namoramos por um tempo, que não foi muito longo, mas também não foi muito curto. O suficiente para a gente se organizar, planejar como a gente ia casar, não é? Sempre a gente teve isso de planejar.
E nós planejamos comprar um terreno, porque meu pai dizia, meu filho tem que comprar um chão. Ele não dizia que é terreno, ele dizia que era um chão, né? Meu pai era muito sábio, mandava a gente estudar para não ser escravo brasileiro. E a gente ouviu, todos lá em casa ouviram. Então, eu disse para ela, nós precisamos comprar um chão e depois construir a nossa casa. Porque comprar uma feita era muito mais caro. E como eu trabalhei na construção civil desde os 15 anos, não tinha dificuldade nenhuma em planejar a casa. E planejei uma casinha para a gente começar a vida. Juntamos, mesmo ainda namorado, juntamos o nosso dinheiro. A gente era crente, né? Não tinha por que enganar o outro. Claro. Não é? E a gente tirar de um bolo maior fica mais fácil para planejar do que tirar de um bolo menor. Não é? A gente entendia isso. Não é? E com a ajuda de Deus, sempre orando e pedindo a ajuda de Deus para a gente poder dar certo e formar um lar cristão, nós, quando a casa estava pronta, lá no dezembro de 80, nós noivamos dia 25 de dezembro, aniversário do pai dela. Olha, Natal junto. Aniversário do pai dela. E com data já marcada para casar dia 30 de maio do ano seguinte. E foi isso que aconteceu. Fomos para a nossa casa e não tivemos festa, não tivemos nada, mas estamos aí, com a graça de Deus, 43 anos, não é? Juntos, com muita graça de Deus, criamos 3 filhos. Nós planejamos também, tudo planejado. Planejamos filhos, um a cada 4 anos, para ser mais fácil dar escolaridade para eles. Não é? E foi assim. 4 anos depois, primeiro o Tiago em 82. Depois a Gemima em 86 e a Suzana 90 ou 91, por aí. Então, e foi assim. Um foi estudando, foi mais fácil depois, e Deus foi nos abençoando. O que eu queria enfatizar é que hoje, eu te conheço há 11 anos, né? Hoje, as pessoas que convivem contigo veem uma pessoa de oração. Mas é possível, por esse testemunho que tu está dando aqui para a gente, já ver que o Isaías jovem já era um jovem que estava sempre, antes desse planejamento, né? O planejamento era com Deus, né? Com Deus. Isso é muito lindo. É um conselho que tu pode passar, né? Para quem está nos ouvindo. Para todos, não importa a idade, né? Mas desde jovem, quanto mais você ora, né? Mais você se aproxima de Deus. É a nossa comunhão com Deus, em obediência a Ele, sempre, né? Que a bênção vem. Vou dar um conselho aqui para todos, né? Nunca perca a bênção. A palavra de Deus é clara, né? Diz que é a bênção de Deus que enriquece, não traz desgosto. Então, eu digo lá para a minha congregação, né? Não perca a bênção. Faça de tudo para não perder a bênção. Porque eu me sinto muito abençoado desde pequeno. Eu sou filho de pai analfabeto, mãe que teve 4 meses de aula. Eu tenho 4 cursos universitários. Então, não é desculpa para ninguém. Meus pais não estudaram. Não é desculpa para ninguém. Claro que a igreja faz muita diferença. Porque na igreja a gente aprende vendo os outros, estudando. Então, a gente aprende e vai também em busca, do seu espaço. E eu sempre fui competitivo em tudo que fiz. Hoje a Rose brinca comigo que eu estou competindo com ela até no sudoku que a gente faz. Isso porque a Rose não joga futebol, senão ia dar encrenca lá. Então, quem joga futebol com ele, coloca aí nos comentários como é que é o Isaías com 70 anos no futebol, por favor. Então, a gente tem que ter essa disposição, né, que vem de Deus, porque toda a nossa energia é Deus quem dá, as misericórdias dele também se renovam a cada manhã, e com a bênção dele a gente pode fazer muitas coisas na vida.
principalmente ser um servo fiel, né? Eu creio que Jesus está próximo de voltar, meu pai. Mas eu vou falar do meu pai e da minha mãe em relação à oração, porque eu não posso deixar de falar. Então fala, né? conta aí. Meus pais sempre foram de oração, reunião de oração, principalmente meu pai, né? Ele era um homem de muita oração. E então já vem dele, então. quando eu era pequeno, ele não perdia uma reunião de oração na igreja, e que era na terça. Mas na quarta-feira ele saía de casa à noite e a gente ficava pensando por que o pai... Um dia eu perguntei para ele, e ele disse assim, eu vou orar com meus irmãos. Ele ia na igreja da Assembleia de Deus orar com os irmãos dele, porque ele queria orar mais, né? Eu vi meu pai orar com o rosto no chão um dia de madrugada, quando eu me levantei, e eu vi meu pai orando com o rosto no chão. Isso é muito forte, né? A gente vê isso aí, é um testemunho tremendo. E daí a gente entende por que Deus nos abençoou tanto. Né? Foram as orações que meu pai fez, porque nós éramos em 9 em casa para viver com um salário mínimo. Só por milagre. Testemunho forte, né? Só por milagre. Não é? Não, e que lindo que Deus às vezes faz essas coisas mesmo, né? O teu pai não viveu uma vida de luxo, uma vida de... Eles sempre viveram uma vida simples, né? Mas todos os filhos deles conseguiram estudar, conseguiram se formar na faculdade. Todos, faculdade federal, né? Eu acho que todos. Alguém fez a estadual? Não foram todos que fizeram faculdade, mas nível médio, técnico, 2 professoras, um técnico em eletrônica. Né? É técnico. Então a gente se virou estudando e Deus deu para nós, através do estudo, suas profissões, suas carreiras. Sim, e todos nós fomos fruto nos da virados, oração fruto desse da oração dos homem pais. lá. A minha mãe também, né? Eu tenho uma história para contar a respeito da oração da minha mãe. Ela orava às 10 da manhã e às 3 da tarde. Ela tinha este hábito, não é? Disciplina espiritual, né? E uma vez o pastor Matias, pela morte de um presbítero da igreja que ficou hospitalizado, seu Santolim, e o hospital era ali perto de casa. Às 10 da manhã, minha mãe saiu da oração e chegou na sala. Ele estava dentro de casa lá, com os cotovelos em cima do joelho e com a mão sustentando o rosto, naquela posição. Ela disse, pastor, o que o senhor tem? E daí ela disse que orou por ele. Ele contou a história de que o seu Santolim não passaria daquele dia. Quando chegou às 3 da tarde, estava ele lá de novo. Ela saiu da oração, estava ele lá de novo. E ela orou por ele de novo. E naquela tarde, o seu Santolim faleceu. Então, isso faz de nós filhos que tem que observar que a oração faz a mão de Deus se mover na nossa direção. Não tenho dúvida nenhuma. É assim comigo. Vocês viram, até hoje, né? Vocês testemunharam isso acontecendo. Nós vimos. E tudo aquilo que Deus está fazendo com a minha vida, né? Você tem 69 anos, abri uma congregação. Então, vamos falar sobre isso? Depois de aposentado, né? Aí chegamos na última coisa que Deus falou, né? Ué, o senhor, eu lembro bem das palavras que o senhor usou sobre Noé, eu acho que o senhor falou. O senhor usou, acho que foi isso, acho que foi em cima de Noé. Ou foi sobre Moisés, acho que foi Noé. Que deu, o senhor, eu lembro bem, não dos detalhes, mas o senhor uma vez deu uma aula para mim, para uma galera, e o senhor falou mais ou menos assim, olha, Deus chamou Noé, ou pode ter sido Abraão ou Moisés, eu não lembro do personagem, em alta idade, para que ele começasse um trabalho novo, né? Não me lembro o personagem, mas é um desses 3 velhos aí. Eu acho que pode ser Abraão. Provavelmente Abraão. Abraão já era velho, né? Já era um homem de idade. E Deus chamou ele para uma missão nova. Ir lá e fazer uma grande nação. E ele era marido de uma mulher estéril. Enfim, como é que ele ia ser pai de uma nação? Mas, enfim, o contexto, eu lembro bem que o senhor falou, olha, não tem idade para começar algo que Deus está te chamando para fazer. Não tem. Abraão começou isso ali, o povo de judeu até hoje está aí. E enfim, né? Os cristãos, os judeus que acreditaram em Jesus estão convertidos, os que não estão, mas os judeus estão aí de qualquer jeito, né? Descendente de Abraão, ponto final.
e de um homem que já tinha sua idade e começou a se mexer, né? E o senhor agora presta a se aposentar, querendo só morar na Praia do Sonho e pescar e cuidar da tia Rose. Deus chamou para montar uma congregação. Conta pra gente um pouquinho disso. Eu sempre tive vontade de que a igreja se expandisse. E isso era um desejo do meu coração. Eu vou voltar lá há muitos anos atrás para contar uma experiência. O senhor começou lá no Campeche, né? Sim, sim. Na verdade, Barreiros começou no Campeche. Sim. Eu tinha uma sobrinha que hoje é uma desembargadora de trabalho. Ela tinha 9 anos. O pai pastor, e ela tinha 9 anos. Nós estávamos descendo ali no Estreito, na Rua do Bombeiro, na Santa Saraiva, né? Quando chegou ali em frente do bombeiro, ela me segurou na calça. E ela olhou para cima, né? Porque era pequenininha, e disse para mim assim: "Ô tio, por que o tio não vai ser pastor?" Aquilo me chamou muita atenção, mas eu dei uma resposta para ela, porque a gente tem que andar sempre na vontade de Deus. Eu disse: "Querida, se Deus falar aqui nesse ouvido", mostrei o ouvido direito, porque com 15 anos Deus falou aqui nesse ouvido e me mandou ler o Salmo 86 num dia. Posso até contar essa experiência também. Por muito favor. Interessante. Tá, quero saber. E ela disse para mim: "Por que tu não vai ser pastor?" Eu disse: "Se Deus falar nesse ouvido aqui, tu vai ser. Mas Deus vai ter que falar, porque eu só em pensar em ser pastor, a responsabilidade que é cuidar de vidas, eu me arrepio." Eu sempre disse isso para muitas pessoas. Mas chegou um tempo que eu comecei a perceber que a gente podia não ser pastor, mas ser pelo menos um obreiro, não é? E estar no serviço de Deus, porque fui tão abençoado, por que eu não vou abençoar a vida, não é? Então, eu decidi que eu poderia ajudar, não é? E nós vamos falar do Campeche primeiro, nós estamos passando por uma situação muito difícil na igreja, e eu comecei a orar. Nós fomos para a casa de um colega nosso e nós oramos na casa dele por muito tempo. Nós chegamos a praticamente 11 anos orar antes do trabalho de São José. Mas o trabalho de Barreiros, Deus um dia chegou para mim e disse, nesse ouvido aqui, porque não sei porque é sempre ouvido direito, Deus disse assim: "Vai para o Campeche que eu tenho vidas preciosas lá." E eu disse: "Senhor, mas eu nunca abri um trabalho, não é, evangelístico assim." Aí eu disse: "Teve um servo do Senhor que pediu uma prova, né? E Gideão, né, pediu prova, e Deus deu." Eu disse: "Então, eu quero que Deus me dê essa convicção, essa certeza de que sou eu que devo ir." Né? Eu e a minha esposa. Aí um dia, segunda-feira, não tinha nenhuma atividade na igreja. A minha cunhada convidou a Rose, minha esposa, para a gente ir numa igrejinha que tinha o nome Jesus é o Caminho, lá do Bom Viver, em Biguaçu. E eu fui lá. Mas cheguei lá, disse, eu não pedi nada para Deus ali. E na hora que nós estávamos lá, acabou o culto. Aí veio uma senhora muito simples, falando de maneira bem simples, mas ela disse, depois dela profetizar para algumas pessoas, ela disse: "O Espírito de Deus me revelou que aqui tem um homem que Deus mandou ele fazer um trabalho." E a Rose do meu lado. Que Deus mandou fazer um trabalho e ele está em dúvida. Quem é? Deus quer confirmar esse trabalho. Aí um jovem levantou a mão, ela disse: "Não é tu, senta aí." Sentei que não é a tua vez. Aí depois ela disse a segunda vez: "Olha, Deus quer confirmar o teu trabalho, o Espírito de Deus está me dizendo que é para tu ir, é para tu confirmar o trabalho que Deus está te dando." Eu fiquei quieto e eu disse: "Meu Deus, eu sou presbiteriano, né? A gente não é acostumado muito a ouvir esse negócio de profecia, de revelação." Foi um impacto para mim. E aquilo começou a me pesar. Eu sei que Deus mandou, mas por que eu não consigo levantar a mão?
Aí ela disse, ó, terceira e última vez, eu vou te falar, Deus está querendo me confirmar. Aí eu recebi uma cotovelada na costela esquerda, direita. Pô, a gente levantar. A Rose chegou e pá! Não, levanta essa mão aí. Aí eu levantei a minha mão, ela disse, é tu mesmo, te ajoelha e recebe. Aí eu fiz isso. Me ajoelhei e recebi e agradeci a Deus pela confirmação e disse, agora não tem mais jeito. Aí eu disse, mas por onde eu vou começar, né? Que casa, que lugar que eu vou começar? Sim, eu moro em Barreiros, lá em Campeche, lá no sul da ilha. Longe Aí Deus me revelou que um dia eu tinha atendido uma senhora que veio de Lages com problemas existenciais muito fortes, difíceis. Teve que deixar o esposo lá e veio com filhos para cá. E eu atendi essa pessoa, me pediram para eu trabalhar essa pessoa, e eu trabalhei, e Deus a curou. Ela ali na nossa igreja. Ali na nossa igreja. Tá. Eu atendi ela lá no Colégio Aníbal. Eu tinha uma salinha lá, sim. que a diretora me dava. Tem essa história aí. Dentro da biblioteca, né? E ali Deus fez muitas maravilhas. Atendi muitas pessoas. E ela foi uma delas. Então, eu disse, eu vou falar com ela. Aí eu fui na casa dessa pessoa e disse, olha, contei a história, né? Deus me pediu para vir para cá porque ele tem vidas preciosas aqui e ele pediu para eu vir falar. Tu estás disposta a ceder a sala da tua casa para a gente começar esse trabalho? Não tinha ninguém. Era do zero. Aí ela disse, olha, eu vou te dizer que eu estou orando há 22 anos para Deus fazer um trabalho assim na minha casa. Que demais. Deus é muito... Aí eu digo, é de Deus, né? Que lindo. Então vamos consagrar a tua casa. Aí marcamos com ela, oramos. Obediência, né? Eu e a Rose e ela, nós oramos, consagramos a casa, né? E abençoamos para que Deus começasse a agir ali, não é? E ela disse, eu tenho uma colega minha que eu posso convidar ela para vir, então traz a tua colega. Já começou. E começamos mais antes, não é? Eu senti um peso muito grande ali naquela região do inimigo e aquilo me pesou muito. Aí eu convidei uma família que já morava lá, de conhecido nosso, o Nel e Valesca, e reunimos outras pessoas que queriam, até da nossa igreja no Estreito, que queriam subir o Morro do Lampião lá no Campeche e de lá de cima a gente orar na direção da casa dela, pedindo as bênçãos de Deus e repreendendo toda ação do inimigo. E assim nós fizemos. A Rose deu uma de subir no cipó para em cima da pedra que ficava. Eu não sei como é que a Rose subiu aquela pedra até hoje. Ó, viu? Essa eu não sabia, hein? Eu sabia do tio Isaías correndo no futebol, mas a tia Rose subindo a árvore. Naquele dia ela subiu, era um cipó que tinha, e a gente tinha que subir por ali para poder acessar o topo da pedra. E dava bem para aquele lado do Campeche, lá na rua do... Como é que é o nome daquela rua lá? Depois eu vou lembrar. E daí nós, foi um sábado pela manhã, um dia de sol muito bonito, nós chegamos lá em cima, oramos, impusemos as nossas mãos, lemos um texto bíblico e oramos naquela direção. Isso há quantos anos atrás? 2011. 13 anos atrás. Não, nós paramos lá, não, foi 2011. E ficamos lá 5 anos. E lá formamos um grupo, fazemos célula na casa de algumas pessoas, depois não só na dela, fomos para outras casas e ficou uma base lá, que praticamente foi a base que hoje o pastor Odair está lá, né, com eles. Né? Odair tem um apelido, que eu não gosto de chamar de apelido, mas sei que o pessoal conhece ele. O Odair é a mãe dele, sabe? Eu não conheço o Odair, não. O pastor Drogues está lá, mas a minha filha, ele é casado com a minha filha do meio, não é? Está lá, com a minha netinha, tá o genro. E ele está dando início a uma igreja lá, né? Mas tem um grupo base. Hoje ele já tem a sede deles lá, né? É alugada, mas não é sede própria. Inclusive, tio, a gente fez a comemoração de um ano. One year, né? Um ano do TronoCast lá. O povo do Campeche cedeu o espaço pra gente. Foi muito carinho. Que benção, né? Foi muito. A gente ficou muito
muito feliz, agradecido, encantado com a recepção, com a abertura de portas e todo o trabalho deles lá. Mas eu queria falar de um versículo bíblico que me chamou a atenção, me chama a atenção até hoje, não é? Colossenses 3, 23, 24, que diz assim: e tudo quanto fizerdes, para o Senhor, fazei de todo o coração, esperando dele o galardão da vossa recompensa, pois é a Cristo o Senhor a quem servis. Então a gente faz para Deus, abençoando vidas, né? É missão mesmo, porque todos nós temos que estar em missão, né? Nós não temos como pagar aquilo que Deus fez por nós, né? É uma retribuição, é uma vida que tem que ser realmente dedicada a Deus. Eu sei de onde eu vim, né? Eu sei de onde eu vim e só pelo poder de Deus para a gente estar onde está. Deus. Eu há alguns anos tenho recebido essas palavras ao longo da minha curta caminhada, né, cristã. Toda vez, o último congresso de mulheres agora que a gente fez também, Deus falou muito comigo, né? Quando a gente trabalhou um texto lá e Deus falou muito comigo, né? O motivo da tua felicidade. Aí Jesus vinha, né? Então, aí no final a dinâmica, e aí o que tu vai fazer com isso, né? Compartilhar o motivo da minha esperança, da minha felicidade. Então, é isso, né? E, enfim, há 5 anos já que eu venho fazendo isso com grupos de discipulado na nossa casa, e crianças e jovens, e de novo Deus confirmando isso, né? Hoje, nesse ano, compartilhe o motivo da tua esperança, o motivo da tua felicidade. Muita gente na tua volta ainda não crê em Jesus. Então, segue fazendo isso. E toda vez que vem mais uma coisa, eu compartilho com o meu excelentíssimo. E ele, não pode ser assim, tem que pensar assim. Não, mas é direcionamento de Deus. Não, então não tem nem o que falar. Tá e certo. Ele me apoia. Quando Deus manda, né? Então, Exato. Porque Deus me deu essa esposa maravilhosa, né? Como eu estava dizendo, então ela tem me abençoado muito nos trabalhos, é compreensiva nos trabalhos, né? Eu sei que eu tenho que sair muito de casa, né? Mas nós ficamos orando na casa, em relação ao trabalho de Barreiros, né? Nós ficamos orando na casa de um irmão nosso, né? Um homem de Deus também. Eu amo muito ele e a esposa, o Dick e a Daisy. E lá nós oramos algumas noites de ver o dia clarear, noite toda de ver o dia clarear, não é? Orando para que Deus abençoasse o nosso trabalho, que Ele nos desse ali em Barreiros, não é? São José, porque eu tinha muita vontade de passar do limite da nossa fronteira ali de Florianópolis, que a gente está ali no estreito há 70 anos, só em Florianópolis, né? E eu tinha vontade de fazer alguma coisa também no município vizinho. E daí nós, de tanto orarmos, Deus abriu uma porta na casa de uma pessoa que está hoje com a gente lá na congregação, nosso irmão Jairo, e ele ofereceu a casa dele para fazer a primeira célula nossa lá. Lá foi o núcleo do primeiro trabalho. E nós fizemos a primeira célula lá, depois na casa da tia dele, da outra tia. E aí foi voltamos para a casa da outra tia, fomos 9 lugares. Mas quando é que Deus realmente abriu a porta para a gente ir para um lugar para agregar todos? Depois de 9 células, a 10ª foi na igreja, porque a 9ª, que foi ali na frente de onde nós estamos hoje, um jovem senhor chegou e ninguém tinha falado em dízimo, ninguém. E ele chegou e disse assim, eu quero entregar aqui meu dízimo. E ele entregou uma quantia em dízimo do trabalho dele. Mas em célula a gente não fala em dízimo, não é? Porque a gente fala em dízimo quando tem igreja para sustentar um espaço, se paga, não é? Aluguel, tem que colocar os materiais na igreja, tem toda a estrutura. E aquilo acendeu em mim e no irmão Dico a possibilidade da gente pedir para Deus agora um lugar para a gente buscar todo esse pessoal e congregar num lugar. E foi setembro de 2022, nós alugamos pela fé,
A igreja não se envolveu em nada até aí, né? Sabia que a gente... Não sei se sabia que a gente estava fazendo isso. Estava só em célula, por enquanto. E nós alugamos um restaurante que estava para alugar pela fé. Aí meu colega pagou, ele pagou do bolso, foi pela fé mesmo, né? Pagou uns 3 meses. Depois nós nós reunimos o pessoal, consagramos o lugar e a coisa realmente era de Deus, a obra de Deus. E Deus começou a colocar coisas e pessoas de uma forma maravilhosa. A pessoa que nos alugou, que é o administrador do espaço ali, ele se prontificou a fazer divisões para a gente reunir crianças e as pessoas adultas. Ele mesmo que alugou, ele mesmo que fez. Ficou uma semana lá fazendo. E nós ganhamos de uma empresa que tirou as divisórias. Disseram, ó, tem lá alguém conhecido, só pode ir lá pegar. E numa noite fizeram 2 viagens, eu não fui, eu não podia, mas o meu irmão Dico, mais outros colegas ali da frente da igreja, foram lá e fizeram, trouxeram, deixaram a madeira lá, e nós pedimos para ele fazer, ele voluntariamente se prontificou a fazer, e ele fez as divisões. Aí a dona do imóvel, que tem o administrador, mas tem a dona do imóvel, ela assim, eu vou dar meu dízimo também. E de 3.000 ela baixou para 2.500 o valor do aluguel e a diferença é o dízimo dela. Né? Depois nós começamos a trabalhar e aí comecei a atender pessoas lá também e reuniões aos sábados. Começamos a trazer pessoas. Uma pessoa que começou lá com a gente ali, começou a distribuir folheto e convite na rua, lá na rua Eugênio Portela, 326. Organicamente, ou jesuincidentemente, tudo foi acontecendo. Tudo foi acontecendo. E aí tinha pessoas que vinham trazer cadeira. Teve uma pessoa que no dia do aniversário dela nos ofereceu 26 cadeiras. Ela estava de aniversário, mas ela nos presenteou. Aí quando eu fui perguntar para ela quanto ela disse, não, Deus já pagou. E eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Déia, né? Ela nos ofertou as cadeiras, depois outra pessoa trouxe mais 10. Depois um pastor que nos auxilia lá deu um data show moderníssimo. Não precisa nem internet. É de Deus mesmo. E daí Deus, nós não tínhamos ninguém depois para tocar, porque a pessoa que tocava teve que sair. Aí um dia na escola dominical, no Estreito, Deus me mostrou uma pessoa que chegou e ela disse que tocava violão. Eu já fui lá e catei, né? Tu tá afim de ir lá nos ajudar e tal. E ela foi voluntariamente, montou o som. Eu não sei como apareceu lá um aparelho de som que numa caixa lá fechadinho. Não sei quem deu. Olha só. Não sei quem deu. Depois um casal bem jovem da igreja deu um bebedor de água que eu tinha que levar 5 litros de água para lá todo dia na mão. Tinha que levar água aí. Ele deu um filtro de água geladinho. Está lá até hoje. Depois eles deram também um relógio e está lá o relógio. Ganhamos uma mesa e cadeiras estufadas para eu fazer o atendimento. Também não sei de quem. Mas Deus foi enviando. Deus foi enviando através desse nosso irmão Dico, né? Ele tinha alguns conhecimentos de pessoas que tinham alguns móveis. E hoje nós estamos lá com 62 cadeiras. As últimas cadeiras, eu estava pedindo para Deus, Senhor, eu preciso de mais 10 cadeiras. Porque o número de pessoas está aumentando e eu preciso botar todos sentados, não é? E daí um dia, uma pessoa que frequenta lá a igreja com a gente, ela assim, irmão, eu tenho 20 cadeiras para doar. Passa lá no meu trabalho que nós vamos trazer. Tens um carro para levar? Carro tenho, não tem problema. Fomos lá. O nome do episódio vai ser Resposta de Oração. Nós estávamos pedindo 10 cadeiras, Deus mandou 20. E todas elas novinhas, zerinho.
né, bem confortáveis. Deus queria mandar mais 20 para Barreiros, né? 10, pois 10 é pouco. Calma que agora vem gente para sentar aí. Agora nós temos a responsabilidade de trazer mais 20 pessoas. Né? E Deus está abençoando, já temos um número razoável. Né? E vocês têm um projeto de jiu-jitsu lá rodando também? Justamente, eu pedi para Deus estratégia. Senhor, me dá estratégia para a gente trazer as crianças e os pais juntos. Aí eu vi que no Estreito tinha o jiu-jitsu, eu falei com o professor Guilherme, e o professor Guilherme ele se prontificou. Então, a gente só paga o combustível para ele, né? E é uma ajuda. Quinta-feira ele vai lá, e nós já temos 13 crianças com ele. Então, o que nós fizemos? Nós temos a célula na igreja, na quinta-feira. Os pais vêm trazer os filhos, e aí a gente já convida eles para ficar na célula. A gente trocou com as crianças, nós vamos para a sala das crianças e as crianças ficam com o professor Guilherme ali no templo. Né? Então, com isso a gente quer abençoar a comunidade. Né? Nós temos que ser bênçãos para a comunidade. Deus tem nos abençoado. Toda terça-feira, reunião de oração, não abrimos mão da reunião de oração e Deus tem abençoado. Foi um trabalho difícil no começo para a gente reunir o pessoal, liderar. A gente não tinha muito conhecimento de uma experiência, aliás, de dirigir um grupo na igreja, mas Deus foi nos abençoando, nos abrindo. Deus colocou pessoas do nosso lado ali, não é? A Beth hoje é uma pessoa que nos ajuda muitíssimo, não é? E nós estamos recebendo pessoas até de outros países. A nossa reunião de oração na terça-feira é bilíngue. Olha, que legal. Espanhol, português, porque nós temos família de venezuelano, né? E uma família de cubanos. Olha. Então a gente disse para eles, pode orar na língua de vocês e pede para o Espírito Santo ir traduzindo. Isso é dom de língua, né? Deus vai traduzindo e a gente entende, não é, o que ela fala. E é uma pessoa maravilhosa. Tem uma oração que me choca muito, assim, bem, muito, muito de Deus, muita fé, uma pessoa de muita fé, não é? E a gente tem ajudado a comunidade com cestas básicas, não é? Sim, sempre trabalho de visitação, a gente faz esse trabalho de pastoreio, de visitar as pessoas, de orar com as pessoas na casa. Fizemos já 3 velórios ali, acolhemos a família, né? Olha, e Deus o último que a gente fez foi agora, uns 2 meses atrás, e Deus tem nos dado experiência, inclusive estamos tentando ganhar o filho desse senhor que faleceu para trazer para a igreja. Ele arrumou o nosso laptop que a gente recebeu e não estava funcionando. Ele trabalha com isso, ele disse, olha, minha oferta para a igreja é o laptop, pronto, está comigo no carro, vou levar para a gente projetar lá no nosso data show. Tio, mas passa o endereço para quem está nos ouvindo, se quiser ir lá em Barreiros. O endereço da nossa congregação é Rua Eugênio Portela, 326, onde era a antiga churrascaria, não sei se é Rio Sulense, não tem outro nome. Tem outro nome ali. Mas era muitas pessoas, quando a gente fala, dizem, não me lembro, ali tinha uma churrascaria. Né? Os cultos acontecem em que dia? Coisa assim. Nós temos terça-feira reunião de oração, quinta-feira tem o jiu-jitsu para as crianças e célula, né, para os jovens e adultos, e no sábado é o nosso culto. À noite, todos à noite. Durante a semana, 20 horas, não é? Até terça e quinta. No sábado, nós temos nosso culto às 19h30. Tá. Não é? E Deus tem nos abençoado. Pastores, a gente convida pastores para pregar. No começo eu pregava, mas fica pesado para mim preparar a mensagem e fazer a abertura do culto. Então eu fico na comunicação de abertura do culto, né? Porque a gente conhece as pessoas, visita, tá mais próximo. Trabalha com algumas, né? Fazendo aconselhamento. Então, falando sobre aconselhamento, a gente falou um pouquinho antes sobre isso, né? Também são 24 anos de aconselhamento, né? Sim. Como é que Deus te direcionou para isso, lá no início? É uma experiência interessante.
Eu fui chamado de antiético. Na escola que eu trabalhava, uma orientadora educacional me chamou de antiético, porque os meus colegas que trabalhavam comigo, eles viam uma pessoa, um aluno lá chorando, e eles pediam para eu trabalhar, conversar com esse aluno, porque eles sabiam que eu tinha esse dom. Deus tinha me dado esse dom de trabalhar pessoas com problemas vivenciais, existenciais. E aí eu trabalhava. Isso lá quando tu tinha o quê? 30 anos? Eu trabalhava num colégio nessa época, né? Me aposentei lá, inclusive, de 80 até 2011. Eu trabalhei nessa escola. E era um dom que Deus me deu, fazer aconselhamento, né? E tem algumas experiências lá que Deus mudou a vida de algumas pessoas, né? E o tempo aqui não dá, né? Mas tem experiências muito interessantes. Mas aí o que aconteceu? Eu disse, eu tenho que deixar de ser antiético. Como? Né? Como? Porque eu não era formado em pedagogia e orientação educacional. E elas, logicamente, que me chamavam de antiético por causa disso. Eu nem imaginava que eu estava sendo isso, mas me apontaram e eu disse, então, eu vou deixar de ser. Aí eu orei a Deus e pedi, se fosse da vontade dele, que eu continuasse fazendo aquele trabalho e ajudando os alunos, então que ele me possibilitasse eu fazer pedagogia, orientação educacional. Né? Bom, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Como é que eu ia estudar? Aí é que Deus faz milagre, né? Uma colega lá da escola ia fazer pedagogia também. E ela disse, eu não sei como é que tu vai fazer pedagogia, porque tu não tem tempo para estudar, vai para a faculdade. Tu sai daqui 10h10, trabalha de manhã no laboratório. Aí disse, olha, se Deus quiser que eu faça, Deus vai abrir a porta. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar no vestibular. Aí eu fui para vestibular. Fazer a minha parte, né? Exatamente. Eu fui para faculdade de educação, lá tinha pedagogia. E eu estudei muito pouco. A gente não tinha tempo. Fiz o vestibular, ela também foi fazer. E eu passei e ela não passou. Eu fiquei com muita pena dela, porque eu já tinha uma certa idade, tinha um curso, né? Eu tenho muita pena de pessoas que fazem curso, tiram a vaga de uma jovem, né? Sim. Mas eu pedi para Deus, se Deus, né, me aprovou naquele vestibular, aí disse, então eu vou fazer. E eu passei logo na primeira turma, fui fazer, me formei, fiz orientação educacional, né? E daí eu cheguei na escola e botei meu diploma lá e disse, agora eu não vou ser mais antiético, agora eu tenho curso, eu estou capacitado para fazer isso. Eu não tenho sala, minha sala é o corredor, mas eu vou continuar fazendo. Tudo certo. Aí ela não consentiu, ela não podia consentir, né? Mas ela disse, não, tudo bem, não vou mais chamar de antiético, né? Mas aí continuei fazendo. E Deus me abençoou, ajudei muitas pessoas. Inclusive tem um fato interessante que por 21 anos eu trabalhei na escola, porque eu acho que eu poderia render um pouco mais no meu trabalho como funcionário, né? Eu sempre ouvia falar, funcionário público é malandro. Comigo nunca foi assim. Por 20 anos, eu participei de uma comissão de prevenção na escola. A gente fazia curso em Camboriú pela Secretaria de Educação. E eu fiz, mas eu não fiz o curso para ganhar um diploma para poder melhorar o handicap, né, financeiro. Eu fui realmente para aprender, para poder ajudar os alunos. E montamos uma equipe de prevenção na escola. A gente trabalhava com drogas, sexualidade, AIDS, porque na época a AIDS era bem destacado, na época de 80, final de 80 e começo de 90, né? E AIDS, sexualidade, drogas e DSTs. DSTs. Então tinha 4 professores, cada um falava, né? Eu ficava com a parte de drogas, né? Por causa da bioquímica, né? Facilitava mais para mim. E os meus colegas, depois um foi abandonando, foi saindo, eu fiquei no final só. Com os 4 temas. Só. Aí eu convidava o palestrante, né? Para me ajudar. Por 21 anos a gente fez esse trabalho, né? Então nós treinamos mais de 1.100 alunos
em cursos que a gente fazia, inclusive diploma dado pela Secretaria de Educação. Né? O curso passou a ser oficializado pela Secretaria de Educação e era reconhecido também pelo Conselho Estadual Entorpecente, na época do Dr. Jair Brincas. Ele sabia do trabalho, ele palestrou lá para nós algumas vezes e foi um trabalho muito abrangente. Mas nós também, quando eu pegava alunos que tinham dificuldade de aprendizagem, eu via que eu podia ajudá-los também. Aí eu fui fazer psicopedagogia clínica. Tá aí os 4 cursos, né? Deus me abriu a porta, mais psicanálise, né? E Deus me abriu a porta também para eu fazer esse curso. Foi muito interessante. Eu tinha psicanálise já e facilitava o trabalho com o aluno pelo fato de eu ter esse conhecimento mais da psicanálise. E até uma professora não queria que eu fizesse essa especialização, queria que eu fizesse outra para ajudá-la na área dela. Na área dela, que ela estava fazendo doutorado, e eu iria conseguir, por conseguinte, contribuir com o curso dela. Mas não, eu bati pé e disse, não, eu quero psicopedagogia clínica porque eu preciso destravar a criança que tem dificuldade de aprendizagem. E realmente o meu TCC foi em cima de um aluno que com 13 anos ele estava na 3ª série do ensino fundamental. E no final do curso eu fiz a devolutiva para os pais e com ele já destravado, que a gente foi na origem do problema dele, né, da trava dele, e realmente foi um trabalho, eu não posso dizer aqui o nome do aluno, pessoa, né, mas foi uma experiência muito interessante com a família. Era uma família dividida, né, disfuncional, mas foi uma bênção depois do que Deus pôde fazer. Aí eu montei uma equipe multidisciplinar que eu nunca vi em escola nenhuma. Nós tínhamos, como eu tinha trabalhado com uma senhora, mãe de um aluno, a irmã dela era neuropediatra, e ela morava em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. Com o meu trabalho com a irmã dela, ela se colocou à disposição para vir trabalhar os nossos alunos com dificuldade de aprendizagem. Aí nós tínhamos psicopedagogo clínico, uma psicóloga, tudo voluntário, uma neuropediatra e uma fonoaudióloga. Não tem como dar errado, Era uma né? clínica já. Era uma clínica já. Eu tenho projeto ainda comigo. Eu nunca vi uma escola assim pública ter uma equipe dessa. E nós funcionamos também por um bom tempo. Aí depois eu me aposentei em 2011. Aí Deus chamou para fazer outro tipo de terapia. Outro trabalho. Porque sabe, a gente traz tia Rose também, ela conta um pouquinho dela também, vamos trazer a Rose. Vamos fazer isso aí. Tio, obrigado, é um prazer ter aqui o senhor nessa mesa. Essa mesa também é sua. Essa mesa é do Senhor Jesus, então os servos dele são muito bem-vindos aqui. Muito obrigado pelos privilégios que a gente tem de poder ouvir aqui o senhor ao vivo, né? Sim. E para você que está ouvindo aí, ouvindo dentro da sua casa, né? O senhor é um exemplo, como eu falei aqui, o senhor acho que qualquer um que ouviu agora esses vários, 1 milhão de testemunhos que o senhor falou aqui, vai concordar comigo que a sua oração, a sua obediência faz o senhor quem o senhor é e reflete alguém que a gente pode seguir, né? Paulo diz isso, né? Olhe para mim que eu olho para Cristo, eu vejo isso muito no senhor também. Eu quero terminar com um versículo que eu disse no começo. Tá? Eu gostaria de citar muitos outros versículos aqui, mas Colossenses 3:23-24. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o vosso coração como para o Senhor. Porque é a Cristo Senhor a quem servis. Amém. Amém. Obrigado pela tua obediência, obrigado pelo teu exemplo. Eu tenho também outros. No próximo eu conto para a gente não se estender, mas vou dar só uma préviazinha aqui. Uma das primeiras experiências que eu tive com Deus lá na nossa igreja foi quando tu pregou, mesmo não sendo pastor. Então, acho que tem um porquê, né? Eu não sei o que tu falou, mas o Espírito Santo falou comigo através de ti. Amém. Né? E foi quando ele disse que se eu não obedecesse o meu marido, eu não aprenderia a obedecer a Deus. Foi uma das primeiras coisas que Deus falou comigo, assim. E foi através da tua palavra. Amém. Então, obrigada.
estamos aqui, somos servos, né? A gente tem que entender que a gente é servo. Né? Nós temos um Senhor que nos envia, nos capacita, né? Caminha conosco, jamais nos deixa. Né? A gente tem tribulação, mas sabe que Deus, 1 Coríntios 10, 13, né? Não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sofrais além das vossas forças. Mas com sofrimento Ele mesmo proverá livramento de tal sorte que a possais suportar. Amém. Deus é assim. Eu sou grata a Deus por ter te conhecido, tu e a tia Rose. Amém. Eu também, obviamente. Né? A vida toda. A vida toda, né? Gente, você que está aí em casa, que ouviu todos esses testemunhos e achou que é muito relevante, por favor, não deixe de compartilhar com seus amigos, com a sua família e mostrar, poxa, olha só o que esse homem está falando aqui. Isso parece fazer muito sentido. Se você fez sentido para você, pode fazer sentido também para outros, ok? Não deixe de compartilhar. Obrigado, Renatinha, que está aí com a gente nos apoiando, obrigada, como sempre. Renata. É o dia das Renatas hoje aqui. As Renatas estão aqui. Beijo para você, Deus te abençoe. Continue firme, tendo fé em oração e obediência ao Senhor, que os problemas da vida vão existir, mas Jesus está sempre com você, está sempre disposto a estar com você, ok? Deus te abençoe. Obrigado. Amém.